Então, bota aí, porque se eles mandaram, está mandado. Pronto. Então, eu vou compartilhar a tela. Tá. Eu não sou que nem a Yara, que ela consegue falar tudo. Eu preciso ter alguma coisa escrita para seguir. Então, vamos lá. Eu queria falar que eu fiquei muito feliz com todo mundo respondendo o questionário, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de voltar a fazer correção de texto, assim, né, de ler resposta de aluno. Fiquei bem motivada. Falei para esses candangos tudo, que eu amo essa turma, ninguém me respondeu. Ingratos. Ingratos. Mas o grupo é fechado, nós não podemos responder. Não dá para essa conversa. Não dá para responder, você não seja ingrata. Eu sou uma ingrata. Então, vamos lá. Então, na verdade, agora, a minha parte seria a segunda parte do livro, né? A partir do capítulo 14. Então, é o estudo do livro E a Vida Continua, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Por que eles não estão? Agora foi. Então, anteriormente, eles vão fazer aquele passeio naquele ambiente onde tem os outros espíritos que vão serem resgatados, que eles vão para esse primeiro passeio, vamos dizer assim, né? E aí a Evelina encontra o Túlio. Então, aí continua, né? Cheios de dúvidas, Evelina e Ernesto marcaram uma entrevista com o instrutor Ribas, o qual lhes adiantou que, como eles estavam procurando trabalho, que não estranhassem, pois o trabalho tinha chegado. Então, aí é que eles começam a entender o que eles vão começar a fazer. Ribas concluiu que as vibrações de Evelina das lembranças do passado encorajaram a agressividade afetiva de Túlio, motivado pelas suas promessas. Então, ou seja, o Túlio já estava em desequilíbrio, estava naquele ambiente perturbado, e quando ele encontrou a Evelina, que conseguiu resgatá-lo, mas mesmo assim, toda aquela lembrança daquela motivação amorosa estava muito presente. Como o Túlio estava em desequilíbrio, aquilo potencializava a agressividade dele. Seria necessário muito esforço e disciplina, e para pagar aquele débito, era preciso, primeiramente, auxiliá-lo a limpar as suas próprias emoções, sem precipitações nem violência. Então, ou seja, ela tinha que, com todo amor, tentar orientar e induzir o Túlio naquela reforma íntima que ele estava precisando fazer naquele momento. Ribas explicava também que seu parto prematuro na Terra fora consequência de uma atração mental provocada por seus pensamentos de remorso a um espírito suicida que necessitava de breves momentos na Terra. Eu me lembro que até na aula passada, que a Marisa que falou, né, que ficou até emocionada desse momento, né, que quando ela leu, ela lembrou, né, de que o aborto da Evelina estava ligado a um suicida, né? E a gente abordou também essa questão, foi uma das questões que eu coloquei para vocês pesquisarem, né? Sobre o suicídio, né? Então, a aula passada também, a Yara falou sobre o pensamento, e de novo aqui aparece, pensamentos de remorso. Então, a Evelina, ela estava ainda com aquele sentimento em relação ao Túlio, que ele havia se suicidado por causa dela, né? Então, como ela não cumpriu com o compromisso em relação ao Túlio, que ele havia se suicidado, então ela ficou com aquele pensamento. Então, o que aconteceu? Aquele pensamento atraiu aquele espírito suicida que precisava passar por aquele momento. Amigos espirituais haviam intercedido pelos méritos de Evelina para que ela pudesse iniciar seu processo de resgate ainda na Terra. Então, por ela ter merecimento, ela já tinha começado a fazer o seu processo de resgate ainda na Terra. A próxima etapa será de ajudar Túlio a se desvencilhar de suas ideias enfermiças, reformulando sua visão da vida.
E aí, eu pergunto para vocês, o destino é a soma de nossos próprios atos? Podem escrever ou podem falar, levantando a mão para a gente não se atropelar. Sim. 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 Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Eu tenho as minhas dúvidas, porque tem pessoas que têm tanta facilidade na vida e outras têm tanta dificuldade, né? E às vezes tem gente que você fica pensando, a pessoa parte para um mau caminho na vida porque não teve nenhuma oportunidade, né? É duro a gente pensar assim, né? Será que é falta de oportunidade ou será que o caminho que ela está escolhendo não é o caminho certo? Ou então, se ela precisa passar por essas situações? Porque, às vezes, as dificuldades que a gente muitas vezes passa são situações que a gente está resgatando ou são escolhas que a gente fez. É difícil a gente poder, de repente, avaliar, quando não é uma pessoa próxima da nós, onde a gente não conhece a história, ou, de repente, a gente nem participa da história da pessoa, para a gente poder pontuar se ela fez as escolhas certas ou se ela está resgatando algumas coisas, né? O que, na verdade, a gente tem que entender é que tudo é de acordo com o nosso planejamento espiritual e com o nosso livre-arbítrio. Então, essas duas situações, elas caminham. Então, eu fiz um planejamento espiritual, mas eu tenho o meu livre-arbítrio, né? Então, são esses dois caminhos. Então, eu posso estar, sofrendo, né, passando por dificuldades, que elas vão passar, porque tudo passa, né? Nada é eterno, né? E essa frase do que tudo passa foi uma resposta, na verdade, de que Chico pediu para Emmanuel perguntar para Maria, porque ele queria que a Maria respondesse uma dúvida dele. Gente, eu fiquei escutando essa história hoje, eu não sabia. O Haroldo Dutra que contou num vídeo da minha dirigente que passou. Deixa eu só fazer um parênteses, né? O Chico chegou para o Emmanuel e falou assim, olha, eu estou numa dúvida, eu estou com um problema, mas eu não quero que você me explique, eu não quero que você me oriente. Eu gosto muito de você, mas eu quero Maria, eu quero que Maria encaminhe para mim uma orientação. Aí o Emmanuel falou assim, bom, eu vou tentar, né? Então escreve aí no papelzinho que eu vou encaminhar, né, para ela, né? Vamos ver se eu consigo. E aí foi passando um tempo e aí veio, depois de um tempo, Emmanuel falou assim, olha, eu tenho uma resposta, né? Aí o Chico falou assim, nossa, eu não acredito. Maria? Ele falou assim, Maria te mandou a mensagem. E aí Chico viu qual era a mensagem, né? Que tudo passa, né? E aí é essa questão, né? Então, as dificuldades, elas também vão passar, né? Para todas as pessoas que passam por dificuldade, elas vão passar. Depende também da maneira que a gente vai encarar. Você vai encarar as dificuldades com resignação, sabendo que aquilo não é por acaso, não é porque Deus é injusto, é porque eu estou precisando passar por isso pelo meu processo evolutivo, né? Então, vamos ver o que vem de resposta. Essa frase foi dita pelo instrutor Ribas, né, que se o destino é a soma de nossos próprios atos, que pretendeu, ao emiti-la, dizer que devemos a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, uma vez que recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós, que é o da vida contínua no capítulo 15. E aí tem uma enquete. Primeira enquete, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Então, como Evelina poderá ajudar Túlio de acordo com o instrutor Ribas? Ela poderá ajuda Túlio a educar seus sentimentos ou ela será preciso ser sua esposa para ajudar? Ela vai precisar reencarnar para ajudar o Túlio?
Eu respondi a enquete, eu coloquei lá o xizinho. Tá me ouvindo, Luzia? Fala mais alto que eu não consegui entender o que você falou. Eu respondi a enquete, eu coloquei o xizinho. Ah, você não respondeu? Eu respondi. Tá. Ô, Luzia, para mim só está aparecendo primeira enquete, não apareceu nada mais. Não apareceu mais? É só para a Não. Rosa que não Eu já apareceu? respondi. Não, para mim apareceu, eu já respondi. Tá. Eu também. Então, ô, Rosa, Vamos ver a segunda. De tá, repente foi beleza. Então, eu vou encerrar aqui. Então, como a Evelina poderá ajudar Túlio de acordo com o instrutor Ribas? Então, todo mundo colocou que ajuda Túlio a educar seus sentimentos. Exatamente. Então, deixa eu colocar, compartilhar o resultado. Ou seja, da maneira mais difícil, né? Que ela vai ter que orientar ele para conseguir melhorar os seus sentimentos, né? Então, a sua tarefa seria de regenerar o campo emotivo de Túlio, amparando-o como mentora maternal, tratando-o como uma planta sublime que seria adubada pelo orvalho das lágrimas. Então, aquele sentimento que ela tinha que transformar num sentimento de caridade, de amorosidade, para conseguir encaminhar o Túlio para a transformação dos seus sentimentos. Para isso, Evelina e Ernesto matricularam-se em escola para adquirirem conhecimentos acerca de evangelização, reforma íntima, sintonia mental, agressividade, autocontrole, obsessão e encarnação. Então, é o seguinte, eles estariam propensos a esse trabalho, segundo Ribas, mas eles teriam que se preparar. Então, só a amorosidade não ia resolver, eles tinham que conhecer, ter um conhecimento para poder ter os mecanismos para poder ajudar o Túlio. Então, eles teriam que estudar. Então, olha como lá também você começa a fazer esse aprimoramento. Então, esse trabalho ia primeiro ajudar eles mesmos a fazer essa reforma íntima, a transformar esse sentimento, que todo esse conhecimento ia ajudar mais à frente, né, no caminhar do livro, no caminhar da história, tanto para o Ernesto como para a Evelina, para conseguirem receber aquela carga de notícias que eles estavam aguardando ainda, né, que eles nem tinham ideia do que eles iam enfrentar. Então, isso tudo já foi um preparo também para eles. 3 vezes por semana, visitavam Túlio em sua solitária, que fora erguida com material isolante de vibrações nocivas. Então, ele precisava ficar nesse resguardo para se proteger. Os diálogos terapêuticos se tornavam difíceis porque Túlio queria Evelina por companheira e não como enfermeira. Ele também estava muito revoltado ainda com aquela situação, né? Que ele percebeu que ele tinha sido assassinado. Evelina lutava com este envolvimento pensando no marido. Olha a força do pensamento novamente. Então, naquele momento de dificuldade no trato com o Túlio, ele estava querendo se aproximar dela amorosamente, de uma maneira como ele tinha ela antes, e ela já não estava mais naquela sintonia. Então, ela precisava mudar o pensamento para poder tentar auxiliar o Túlio. Estava difícil. Em entrevista com o Túlio, ele confessou que, se pudesse, largaria o hospital e tomaria a Evelina em seus braços. Após o diagnóstico, reuniu-se com Evelina e Ernesto, informando que, em função dessa fixação, não via outra alternativa que não prepará-lo para que aceitasse voluntariamente encarnar. Então, ou seja, ele foi recolhido, ele foi amparado, ele foi colocado no lugar do ambiente, ele estava recebendo toda a ajuda, mas não era o suficiente. Ele precisava reencarnar para poder realmente conseguir reestruturar toda essa carga de desequilíbrio que ele estava tendo.
Ernesto e principalmente Evelina, que gravitava entre Túlio e Caio, confessam a Ribas que necessitavam de um estímulo revendo seus cônjuges. Então, ou seja, eles já estavam há um tempo trabalhando e estavam querendo rever os companheiros e a família para ver como é que eles estavam. E aí se passaram 10 meses e o instrutor ponderou que, pelos serviços e experiências passadas, os dois estavam em condições desta visita. Então, aí temos a segunda enquete. Vou compartilhar, deixa eu colocar a outra enquete. Interromper. Vocês estão vendo? Sim. Um espírito desencarnado pode se casar no plano espiritual? Aí tem rompidos os compromissos do casamento com a morte. Aí vocês conseguem ver e eu não o resto. Sim, desde que assim se vincule a outro espírito. No Nosso Lar isso é falado também. No livro do ano passado que vocês leram. Já respondi. Tá, beleza. Eu também. Eu tenho 19 participantes. Tem mais um para colocar. Agora foi. Então, uma pessoa colocou que rompidos os traços do casamento com a morte, não é possível. E, sim, desde que assim se vincule a outro espírito por sintonia, né? por parceria. Quem foi que colocou rompidos os compromissos do casamento com a morte não dá mais? Tem alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Todos buscamos o amor eterno, cada qual no seu caminho de afeição em afeição, não necessariamente através do sexo, pelas ligações de casamento, né? Entre um homem e uma mulher, de casamento, como a gente vê no plano terrestre. A reencarnação funciona como recapitulação. Se não houve entendimento naquela oportunidade, devem esperar por outra para reconstrução. Então, às vezes, essa reconstrução não acontece como marido e mulher, pode acontecer dentro da mesma família, como amigos, como primos, numa outra situação, às vezes, pode acontecer. Quando o amor conjugal é expresso com bases de amor puro, continua vibrando no mesmo diapasão entre os dois mundos, após o desencarne de um dos cônjuges. Aquele que ama sinceramente continua trabalhando nesse lado da vida pelo outro. Por outro lado, se um dos cônjuges não corresponde, o seu par deve ainda auxiliá-lo como amigo, podendo ou não buscar nova companhia. Então, isso não quer dizer que ele não possa contrair um novo casamento. O importante é o afeto que foi criado e a gente se colocando à disposição para poder ajudar. Eu estando no plano terrestre ou ele estando no plano espiritual, um ajudando o outro sempre. Isso não impede da gente poder ajudar. Antes de eu continuar, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver vocês um pouquinho. Na questão que eu coloquei sobre o suicídio, vocês pesquisaram, né, no Livro dos Espíritos, foi bem bacana as respostas que vocês colocaram. Vocês conseguiram compreender que sobre o suicídio, vocês têm alguma pergunta para fazer relacionada a isso? Não. Luzia? Quem é? Não. É Gisele.
Oi. Pergunta não, né? Mas assim, eu gostaria de compartilhar que eu não tinha jamais pensado no suicídio como um assassinato. Quando eu peguei o livro, tal, eu peguei uma questão específica que você pediu para comentar, que eu fui entender que é a mesma coisa que um homicídio, né? Para mim, o suicídio tinha um pouco um quê de compaixão, de piedade, e não era um assassinato, né? Então, até eu falei para você que eu fiquei surpresa em ter aprendido isso. Agora eu pergunto, se uma pessoa ela sai para... Ela bebe muito, ela se alimenta de uma maneira muito desregrada, ela está cometendo suicídio? Sim, suicídio indireto. Gradual, né? Gradativo. Sim. Se uma pessoa, por exemplo, bebe durante uma balada e depois ela pega o carro e acaba sofrendo um acidente, isso é um suicídio? Uhum. Sim. Sim. É o caso de André. Diretamente, né? Não foi proposital, na minha opinião, né? Não foi assim querido, né? Mas foi sem querer, porém, em função do que ela fez, do ato, né? Ela se suicidou, né? Pela imprudência, na verdade, né? Ela se colocou em risco, né? Ela se colocou, né? Então, por exemplo, todas aquelas pessoas que têm aqueles esportes que são de muito risco, de certa forma, elas também, por mais que elas se preparem, elas estão se colocando numa situação de risco, né? Então, pode acontecer, né? Elas têm mais risco do que qualquer outra pessoa que não está nesse veículo, né? Nesse caminho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, porque o André Luiz, mesmo no nosso lar, ele não se considerava um suicida, né? E vocês lembram do livro que ele era considerado suicida, né? Então, a gente tem que saber que a responsabilidade do nosso corpo, ela é nossa, né? Então, vai depender das nossas ações para a gente poder ter um desencarne tranquilo, né? Dentro de uma normalidade. Inclusive, esse tema está meio aqui na minha cabeça, porque eu já estou preparando a próxima aula, que é o temor da morte, o céu, e ficar falando sobre isso, né? Então, tá. Então, deixa eu deixar vocês pequenininhos aqui de novo. Vamos continuar. Luzia, tá me ouvindo, Luzia? Oi, pode falar, Roger. Eu fiquei curioso agora, você falou até sobre esportistas, né, que poderia ser considerado suicídio. Por exemplo, o caso do Ayrton Senna, né, corredor de Fórmula 1 que morreu, pode ser considerado um suicídio também? Não, porque foi um acidente que o carro, né, foi do carro, né, que deu um problema no carro, né? Eu citei isso porque tem alguns esportes que não são todos os esportes, né? Mas tem alguns esportes que realmente você vê que a pessoa é um risco muito grande. Eu não sei como é o nome daquele esporte que a pessoa... Que não é o paraquedismo, é uma asa que ele se joga. Ele parece um pássaro voando. Parece um pássaro. Né? Ele abre e vai... Delta. É uma queda livre, né? É quase uma queda livre. Então, não é um paraquedas, porque você tem um paraquedas, né? Você tem um instrumento, né? Então, tem alguns esportes que eu vejo ainda que a pessoa vai e fala assim, nossa, né? A pessoa tá se colocando num risco muito grande, né? Então, eu ando de parapente também é um perigo também, né? É um risco que você está correndo. A pessoa sempre se prepara, né? Ela tem uma técnica tal, mas é uma situação, né? É uma situação bem de risco, né? Que ela se coloca. Mas isso também é fazer escalar montanha, essas coisas, né? Também pessoas que vão lá para aquelas, como é que fala, cheio de gelo. Mas você vê... Alpinismo. Mas todos esses esportes, se você tem um preparo, você se prepara bem, né? Você tem todo um aparato e tal, né? Geralmente as pessoas não vão sozinhas, né? Quando vão escalar, tem sempre uma equipe, né?
Então, a gente sabe que não tem fatalidade, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer, logicamente, mas tem o lado do livre-arbítrio que você pode fazer uma escolha, às vezes, não muito assertiva, né? E aí sim você é responsável, né? Ok, obrigado. Posso seguir, né? Evelina e Ernesto pareciam crianças em festas no dia do retorno. Eles não sabiam o que eles iam ver, né? Eles estavam só achando que era uma maravilha aquele encontro. O temor lhes bambeavam as pernas. Ernesto recomendava que se lembrasse das lições, mostrando que o instrutor poderia os estar preparando para mudanças. E aí entrou trêmula, assustada, notou algumas modificações na mobília, quando Evelina vai de volta para a casa dela. Deparou-se com Caio, acariciando as mãos da moça, com uma ternura que ela bem conhecia. Ali ela já começou a ficar um pouco incomodada. Sentiu calafrios num misto de revolta e mágoa e sentou-se desiludida próxima ao casal. De alma ferida, reconheceu o colar de pérolas que a jovem usava e que lhe fora dado de presente. Então, veja só, aqui nesse momento, olha que ela já tinha estudado, já tinha se preparado, já estava toda no ambiente, já tinha um certo conhecimento, mas quando ela chegou e viu, aquilo mexeu demais com ela. Inclusive o colar. Gente, o que ela ia fazer com o colar no plano espiritual? Não ia fazer nada com aquele colar, né? Mas ela sentiu. Gente, já preparei a minha caixinha de bijuteria com algodão para aparecer as nuvens e a minha caixinha azul claro para aparecer o céu, porque ela vai comigo, você acha? Eu, hein? Só a Yara mesmo, viu? A questão, né, Luzia, a gente entende, a Cida falando, é uma questão voltada muito para o lado emocional das coisas, né? Não não são as coisas em si, o material em si, mas a emoção que tem por trás de tudo isso, né? Que é aquele sentimento de que, poxa, é a mesma coisa, o mesmo carinho que teve por mim me dando esse colar, está tendo por outra pessoa agora. É complexo e difícil, né? Por isso que a gente entende. Com certeza. E era o mesmo colar, não era um outro, né? Então, o que ele tinha dado a ela, ele tinha se reportado a outra, né? Então, por isso que ela falou que naquele carinho ela sentia, que ela identificava aquele carinho, né? E aí, quando ela viu o colar, falou assim, nossa, mas ele deu o meu colar para outra, né? Então, é exatamente esse lado emocional. Não que ela quisesse ficar com o colar, mas ele tinha o sentimento. Exatamente. Chorou irritada e, beirando ao desequilíbrio, recorreu à prece para se acalmar. Passou a escutar o diálogo entre os dois. A jovem chorava, sugerindo seu casamento. Caio relutava, contrapondo que era preciso internar sua velha mãe em asilo para que pudessem viver felizes. Diante daquela cena, Evelina reconhecia ter perdido aquele lar para sempre. Então, aí ela conseguiu identificar a situação que a outra moça estava passando em relação ao Caio, né? E falou assim, realmente, eu não estou mais nessa história, né? Então, eu não estou presente em nenhum momento. Ernesto, enternecido, compartilhava sua dor, procurando serenar-lhe as emoções. Ernesto ponderava ainda que a moça poderia ser uma nova mãe para Túlio. Então, ele estava ainda aconselhando a Evelina nesse momento, né? Mas, daqui a pouco, o carro do casal encarnado saía da garagem quando Ernesto, observando os dois, ficou estarrecido. Aquela moça era a sua própria filha. Então, aí ele viu que a moça que era a companheira atual do Caio era a filha dele. Aí quem ficou desequilibrado foi o próprio Ernesto. Vamos para a terceira enquete. Esqueci de compartilhar os resultados.
Vamos lá, terceira enquete. No julgamento de Vera, o que faltou receber de Ernesto? O que ela reclamou contando em relação ao pai? Foi um auxílio financeiro ou faltou diálogo e atenção maior? Já respondi. Beleza. Mais alguém está respondendo? Tá. Falta mais um. Vou encerrar aqui. Compartilhar resultado. Então, 18, todos colocaram que ela reclamou que faltou diálogo e atenção maior. Ele dava o bem material, mas não dava o que era mais importante para ela, que era a atenção. O carro chega à casa, onde se encontrava também a mãe de Celina, esposa de Ernesto, que mergulhara no estado de perturbação desde sua morte. Qual era a perturbação que a Elisa sentia? A proximidade do Desidério, né? E toda a mágoa, ódio, raiva que ela nutria pelo próprio Ernesto, né? Exato. Adentrou devagar e estancou estarrecido diante do quadro que observou. Elisa, cabelos grisalhos com desalinho, face enrugada, descansava e junto dela uma entidade desencarnada. Era Desidério, aquele antigo companheiro que matara desvairado de ciúmes. O antagonista lhe olhou com ódio. A esposa, obsediada, registrou a presença de seu marido e acordou com gritos solicitando o socorro de seu obsessor, que se encontrava ao seu lado. Então, o que a Elisa era por estar vendo o Desidério? Era médium. Ela era médium. Mas como ela não conhecia, não estudava, não tinha um aprofundamento do lado espírita, né? Ela não conseguia controlar essa mediunidade. Viviane? Ela e os outros se achavam que ela era desequilibrada mentalmente, né? Isso. Ela não sabia, né? Exato. Será que isso só acontece com ela ou ainda existem umas situações assim, né? Que as pessoas Muitas. Às vezes... São situações assim, muitas pessoas que não acreditam, né? Até por medo, incredulidade, sei lá. Eu não sei como é que eu reagiria. São várias situações que acontecem que as pessoas, ou por não têm conhecimento, entram em estado de desequilíbrio, né? Eu acho que eu vou até parar um pouquinho, porque vai dar tempo bem para terminar. E eu estava conversando até com a Yara antes. Esse livro caiu na minha mão, é uma edição especial sobre o suicídio. E eu vou ler aqui rapidinho, ele não é muito longo, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Eu não consegui colocar na aula, porque esse negócio chegou para mim ontem. E é uma história sobre o suicídio, que é do Grupo Espírita Emmanuel, de um rapaz chamado Dimas Luiz Orneta. Ele nasceu em 19/4/58 e desencarnou no dia 8/1/84, na cidade de São Carlos, por suicídio. E ele, a mãe recebeu uma psicografia dele, e eu vou ler para vocês agora, tá? Porque o caso dele era de um suicídio por um processo obsessivo, tá? Tudo bem? Posso ler, gente? Sim, pode. Então, vamos lá. Sim, Deve. Depoimento de Lourdes, forma de genitora de Dimas. Espera aí, deixa eu ver aqui onde que está, que não é essa aqui.
Essa aqui mesmo. Trabalhei muito para que nada faltasse aos meus 3 filhos. Quando tudo caminhava muito bem, aconteceu o inesperado. Espera aí, que não é isso. Espera aí, gente. Espera aí, que eu estou mexendo errado aqui. Só um minuto. Essa é da Fernanda. Aqui, mensagem psicografada por Chico, no dia 7/9/84. E ele desencarnou em 8/1/84. Então, em setembro, Chico recebeu a mensagem dele. Querida mamãe Lourdes, peço-lhe a bênção. Vejo a senhora com o vosso Valdo neste recinto de paz. Valdo são pessoas ligadas a ele. Quer ver? Valdo era... Deixa eu colocar aqui para pontuar vocês. Nesse recinto de paz, mas não consigo enxergar as pessoas que nos cercam. Sei que 2 amigos me trazem aqui, mas ignoro quem sejam. Mamãe, seu filho pede perdão pelo que fez, conquanto saiba que agiu sob a pressão de inimigos invisíveis que lhe golpearam a mente. Eu não queria, mãe, não queria cometer aquele ato impensado, mas uma vontade muito forte me absorvia, e parece-me que fui um simples autômato para aquele ou aqueles que me indicavam o suicídio como sendo o melhor a fazer. Tinha um monte de desculpas dentro de mim. Saudades de meu irmão Domingos. Esse irmão Domingos já tinha desencarnado também anterior a ele. As dificuldades da vida e a luta constante por melhorar-me sem poder fazer isso. Andei por diversas ruas, pedi o socorro de Jesus por toda parte, mas aquelas mãos enormes e duras pesavam nas minhas. Sei que não tenho desculpas e que devo assumir os meus próprios atos, mas a senhora não imagina como sofro. Por vezes vi o meu pai Abílio de relance, como a solicitar-me juízo e calma. Entretanto, as outras vozes eram mais poderosas e mais fortes. No dia 7, tomei alguns tragos para ganhar coragem, sem saber o que oferecer aos meus infelizes agressores. E no dia 8, pela manhã, já me achava transformado. A Nossa Maria me pedia paciência. Aleguei dor de cabeça e mal-estar. Ela arranjou algumas gotas de um calmante, cujo nome não me lembro, mas recusei aquele auxílio, abrindo a camisa e mostrando-lhe a arma que eu trazia no cinturão. A esposa não acreditou que eu fosse capaz do gesto desesperado, mas sem esperar que ela viesse impedir meus movimentos, levei a arma à altura da cabeça e acionei o gatilho. Ela gritou e eu, a esgotar-me na perda de forças, lembrei-me de repente dos seus sacrifícios de mãe por nós. Entretanto, não tive tempo de recuar do mal que fizera a mim mesmo. Amigos chegaram atendendo aos gritos de Maria e correram comigo para o hospital. No entanto, ainda ouvi o médico, se não me engano, o doutor Pedro, a dizer: é tudo inútil. Compreendi que a hora havia chegado e pedi socorro ao irmão Domingos e a meu pai Abílio, mas em vão. Os lamentos de quantos me rodeavam desapareceram de meus ouvidos e me vi sozinho num pesadelo terrível em que tentava debalde retomar o meu corpo sem vida. E nesse pesadelo estive muitas semanas, até que escutei vozes amigas a me convidarem para segui-las na direção do socorro de urgência. Eu estava cego e deixei-me conduzir para tratamento. Nesse tratamento estou, e hoje essas vozes me convidaram a vir vê-la, como se estivesse... Essas vozes é a que trouxeram ele para falar para ser psicografado pelo Chico. Como se estivesse beneficiado por um prodígio que não sei esclarecer.
vi a senhora com o nosso Denevaldo e chorei, arrependido por tudo o que fiz irrefletidamente. Querida mãezinha Lourdes, perdoe-me a mim, que caí num sofrimento assim tão grande. Fito a sua face e a esperança me retoma o coração. Lembro-me de seus dias de aflição em nossa casa e envergonho-me de pedir-lhe perdão e bondade que não fiz por merecer. Mamãe Lourdes, dê-me as suas orações de paz e diga que me desculpa. Farei o possível para retornar-me do sofrimento em que ainda me encontro, a fim de se lhe ser útil e a nossa Maria, que é a esposa dele. Sei que Deus nunca se empobrece da compaixão. Quanto mais infeliz está o homem, mais ampla se faz a bondade do Pai Celestial. Ele me levantará por dentro de mim e concederá forças para ser seu filho outra vez, porque presentemente sou um trapo de dor e arrependimento. Querida mãezinha Lourdes e querido Valdo, Deus nos proteja. É tudo o que por hora, agora posso rogar em minha condição de penúria espiritual. Mas mesmo nessa penúria, querida mãe, sinto-me ainda seu filho e conto com o seu perdão para a minha falta. Não posso escrever mais. Querida mãe Lourdes, receba as lágrimas que me ficam por dentro da própria alma. Incapaz que me sinto de prosseguir escrevendo, e lembre-se de que seu filho espera do seu amor tudo aquilo que hoje não mais tem. Todo carinho com as saudades imensas de seu filho Dimas. Então, encerra aqui a psicografia. E aí a gente consegue perceber... O que vocês acharam? Primeiro perguntando. Eu até tenho um questionamento a fazer. Se esse rapaz ele foi vítima de obsessores, ele estava assim, sã consciência para dizer que era um suicida? Porque ele não estava sendo sugestionado? Ele não estava o quê? Sendo questionado, é isso? Sugestionado. Ele estava sendo sugestionado pelos obsessores. Sugestionado. Ele saía procurando, mas a sintonia era muito forte. Então, ele não conseguiu achar uma outra alternativa a não ser ceder à obsessão. Mas ele tinha consciência do que estava fazendo? Tinha consciência de que estava fazendo. A gente sempre tem consciência. Só que a gente, o livre-arbítrio é sempre nosso. A decisão final é sempre minha. Agora, qual é a sintonia que eu me abro? Ele estava perturbado, a gente não sabe qual era o problema que ele estava passando. Ele saiu para pedir ajuda, mas os obsessores estavam muito próximos dele e ele não conseguia achar uma outra alternativa. Mas ele tinha a esposa que estava ali presente, que ele tinha condição de receber o auxílio. Mas a obsessão estava muito forte. Vou fazer uma pergunta. Opa, pode falar, Paulo. É o Paulo, né? Então, pode falar, Paulo. O fato de ele estar sendo obsediado, né, muito fortemente, é atenuante ou não? Então, é isso que eu queria perguntar para vocês. A gente conhece algumas situações, por exemplo, do André Luiz. O André Luiz, a gente sabe que ele ficou 7 anos no umbral, não foi isso? Sim. Ele era considerado o quê? Um suicida. Fica. Né? Pela história que a gente fica sabendo pelo que Dimas fala, ele não ficou muito tempo numa situação difícil, né? Como ele conta aqui, que logo ele ouviu umas vozes que vieram lhe ajudar. Então, o que a gente chega à conclusão? Hein, Paulo? Desculpa, Paulo, você ainda vai, não sei se você ainda vai falar. Eu queria depois comentá-lo. Fala, Paulo. A culpa dele pelo fato de ele estar sofrendo fortes influências, né, na minha opinião, né? Ele foi atenuado, não é isso? Isso. Pode falar, Cida.
Então, no Livro dos Espíritas, né, quando a gente lê todas aquelas questões no Livro dos Espíritos, né, quando a gente lê todas aquelas questões, é bem esclarecedor e trata muito todos esses vieses, esses nuances que trazem essa questão do suicídio. Inclusive, trata da questão da loucura, então tem atenuantes para a pessoa em desequilíbrio, que tem um pouco a ver também com o que a Patrícia falou. A questão do obsessor, é claro, o obsessor, ele vem de outras vidas, certamente de outras situações, e há outras responsabilidades que não nos é possível avaliar, mas sem conhecer a história. Mas o que ali mostra muito, né, em toda essa parte que o Kardec conversa com os espíritos sobre o suicídio, é que há atenuantes, que é isso que o Paulo trouxe, que há situações em que, de fato, sempre é um atentado contra a vida, nunca é uma coisa simples, nunca, seja qual for a circunstância, isso está bem claro lá. Mas, a depender da sua compreensão, que nem no caso do André Luiz, o André Luiz ainda tinha um agravante dele ser médico, saber exatamente tudo aquilo que ele fazia, as consequências que aquilo tinha no lado intelectual da cultura, da educação que ele teve, quer dizer, ele sabia que a bebida era uma droga que poderia trazer problemas para ele, físicos, ele sabia que a questão do desregramento que ele tinha sexual, né, poderia trazer doenças, então, para ele o agravante era o fato do conhecimento. Então, isso traz realmente ali nas explicações dos espíritos esses atenuantes que o Paulo bem falou e o que a Patrícia também trouxe, né? Quer dizer, a avaliação ela é muito ampla sobre isso, não dá para esmiuçar sem conhecer a história, né, Lu? Exatamente, né? Mas lendo o Livro dos Espíritos, ele já pontua as várias situações que podem auxiliar. Da mesma forma, o rapaz que passa a mensagem na psicografia não tá no mar de rosas, ele está sofrendo, né? Ele está tendo auxílio, mas ele está sofrendo. E aquela conexão com os obsessores provavelmente deveriam ter de vidas passadas alguma coisa que ele deveria resgatar, mas de uma maneira diferente. Só que ele aceitou aquela obsessão, né? Da mesma forma que aqui no livro, né? Alguém mais quer colocar sobre esse tema para a gente voltar para o livro ou eu posso retornar? Então, eu vou retornar. Então, da mesma forma que a Elisa, ela também baixou a vibração dela e aí acabou se ligando ao Desidério, né? Se ela tivesse equilibrada, ela não iria se ligar ao Desidério e ela não ia ficar obsediada, né? Então, é tudo aquilo que eu aceito, né? É tudo o meu pensamento está me levando, né? Sempre o pensamento. Então, a esposa obsediada registrou a presença de seu marido e acordou com os gritos, solicitando o socorro de seu obsessor que se encontrava a seu lado. Yara, quer colocar alguma coisa? Eu posso seguir? Pode segui-lo, está perfeito. Ernesto, se sentindo indesejável, tentava em vão lhe revelar o seu amor e Elisa, aos gritos, lhe refugava a aproximação. Se ela não estava querendo ele nem em vida, agora em espírito, que ela não queria mais mesmo, né? Ernesto, em prantos, pedia a compreensão de Elisa. Desidério, por sua vez, sorria escarnecedor. Então, estava gostando de toda aquela confusão. Caio, nesse instante, aplica em Elisa injeção tranquilizante e Ernesto, abatido, se retira. Ernesto, cheio de remorso, reconhecia-se culpado, sim, mas se tornara criminoso também por amor. Então, olha aqui, ó Ernesto dando uma desculpa para si mesmo, né? Então, eu sou culpado, mas eu tenho atenuante que é o amor? Não, nesse caso, não, né? Desidério, cheio de ódio, lhe revela que ele errara o tiro, mas que Amâncio, o outro amigo de caçada, completou o crime. Amâncio, por sua vez, também sentia atração pela esposa de Desidério e se aproveitou daquela oportunidade. Desidério, depois que ele desencarnou,
ele foi ajudado ou ele simplesmente foi direto para a Elisa perturbando ela? Vocês lembram? Desidério teve uma ajuda do Então, pelo que eu me lembro, na verdade, ele não tinha nem orações de pessoas da terra por ele, com exceção de Elisa. Ele se aproxima dela porque ele sente a vibração dela de amor, enfim, e aí ele se aproxima. Por isso é que você bem retrata que a obsessão ela é por sintonia, né? Sim. Ele tem um amparo, mas ele não quer. Então, por isso que ele foi direto na sintonia da Elisa, que foi o que ela passou para ele, né? Que foi através do pensamento, né? Nesse livrinho, tem um caso antes de uma criança de 13 anos, que ela desencarnou também, ela deu um tiro nela, ela tinha 13 anos, e aí ela tem uma psicografia também pelo Chico, e ela comenta que quando... eu me lembrei porque a Cida comentou que ninguém rezava por ele, né, pelo Desidério. E aí a única pessoa de pensamento foi Elisa. E aí, no caso dessa criança que ela se suicidou, ela pede para que a família, os amigos, nessa psicografia, que as pessoas não pensem nela no momento do desequilíbrio, ou seja, quando ela pega a arma, quando ela dá um tiro, que tentem lembrar dela nos momentos felizes. Por quê? Porque esses pensamentos de tristeza, de amargura, de mágoa em relação a ela, continuava perturbando ela no plano espiritual. Então, olha o pensamento que a gente tem em relação aos nossos familiares desencarnados, como nós temos que manter esse pensamento para poder continuar ajudando eles no plano espiritual. Após o desencarne... Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que a gente pode saber, né, que uma pessoa está sendo possuída por alguém? Por exemplo, a mim, sei lá, um familiar meu, como é que eu vou saber isso? É demonstrado? Como é que é? Você está falando um parente encarnado? Um possessor, ou eu mesma. De repente, vem um espírito, sei lá, Deus me livre. Que você está sendo obsediada? Isso, obsediada. Então, com o seu desequilíbrio, com a sua mudança de atitude. Como é que a Elisa se mostrou desequilibrada? Não era só durante o momento onde ela viu o espírito. Ela tinha um problema físico também, né? Então, ela tinha muita mágoa. Ela era muito infeliz. Então, essa infelicidade, essa amargura dela aproximava os obsessores. Então, eu sei que eu estou obsediada porque eu tenho um desequilíbrio. Mas eu preciso ver de onde está vindo esse desequilíbrio. Através do meu pensamento, eu estou me deixando levar. Qual é a mudança de comportamento que eu estou tendo? Quando a gente, dentro do Espiritismo, a gente fala muito do reforma íntima. A reforma íntima é o quê? É eu me conhecer, né? É eu me analisar. Né? Então, se de repente eu ando muito irritada por qualquer coisa, por que eu ando assim? Qual é a minha razão? Então, esse pensamento, essa pontuação, essa análise diária que a gente tem que fazer das nossas atitudes, né, é que vai fazer com que a gente alinhe o nosso pensamento e aí a gente consiga analisar como é que a gente está. E aí sempre mantendo o pensamento em Deus, em Jesus, nas coisas positivas, né? Obrigada. Nada. Após o desencarne... após o desencarne, Desidério... deixa eu começar do começo aqui da frase. Amâncio, por sua vez, também sentia atração pela esposa de Desidério e se aproveitou daquela oportunidade. Após o desencarne, Desidério, enlouquecido de revolta e sofrimento, recusou o amparo de enfermeiros espirituais, alimentando ideias de desforra.
Então, ele recebeu auxílio, mas não quis. Ele achou melhor, ele queria vingança. Então, aí ele se afastou. Desidério não compreendera porque Ernesto, ao invés de procurá-lo para entendimento verbal a respeito de Elisa, preferiu a maneira mais violenta para resolver o problema. Então, olha só, a análise do Desidério nessa situação, ele tem razão. Por que não chegou e conversou, né? Achou que era o orgulho ferido, já tomou uma atitude drástica. O Desidério vagueou por caminhos trevosos e finalmente se juntou a Elisa. Então, até ele se ligar a Elisa, ainda ficou perdido. Mas, através do pensamento da Elisa, ele voltou a ela. De toda maneira, ele queria vingança. Acusava-o de negligenciar, nossa, deu um trava-língua aqui agora, os problemas de seu próprio lar e de ter destruído o seu. Evelina foi internada num colégio, casou-se com Caio, foi infeliz e morreu 2 anos depois. Então, na verdade, o Desidério achava que tudo isso que aconteceu depois foi negativo. Na frente, mais à frente, a gente vê que não era só, não foi tão ruim, né, como ele previa. Continuou desabafando sua dor, dizendo que o marido de sua filha, vendo-a doente, lançou-se a novas aventuras e veio a conhecer Celina. Sim, era o próprio Caio Serpa que ali se encontrava. Então, era o Caio que casou com a filha de Ernesto e que estava tomando conta de tudo, né? Vamos para a 4ª enquete. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo, né? Porque Desidério era considerado um espírito obsessor. Ele não conseguia conformar-se com o desencarne, não aceitava a união da antiga esposa, sofria por sua Evelina, queria vingar-se de todos que causaram sofrimento ou todas as alternativas. (14, 15... Vamos lá, gente. Está terminando. Tem gente que não está respondendo a enquete. Vocês estão assistindo? Essa turma aí que não está respondendo. Eu respondi. Tá. Sim. Respondido. Respondido. Também respondi. Eu também respondi. Também. Eu também. Vou encerrar aqui para a gente não ficar... Credo, que gente respondona. Então, gente, na verdade, são todas as alternativas, porque o Desidério ele não conseguia conformar-se com o desencarne. Ele não aceitava a união da antiga esposa, Brígida, casada com o cara que matou, né? Sofria por Evelina ter casado com Caio Serpa e queria vingar-se de todo mundo, né? Era um ódio total, né? Então, na verdade, era tudo isso, né? Que estava deixando... Desequilíbrio total, né? Desequilíbrio total. Desequilíbrio total. Ele não conseguia ver nada positivo em nada, né? Então, deixa eu interromper aqui. Eu acho que até o mal do obsessor, né? E da pessoa que é obsediada. Não consegue ver nada bom, só coisa ruim, né? Só coisa ruim. Exatamente. Atrai, né? Coisa ruim atrai coisa ruim. Negativa. Sim, é. Talvez por isso, né? Evelina, sua amiga espiritual, era a filha de Desidério.
Constrangido a buscar o autocontrole pela presença da amiga nas imediações, saiu abatido à sua procura. Então, Ernesto ficou muito chateado, né, com aquela situação. Evelina cuidava de irmãos desencarnados e, ao ver Ernesto se arrastando, procurou socorrê-lo. Seriam transportados para uma casa espírita em São Paulo, onde receberam os primeiros socorros. Então, na verdade, os dois ficaram desequilibrados. Então, eles precisavam se equilibrar para poder retomar o trabalho que eles tinham que fazer. Ambos choravam, pois ela também se desculpava pelo seu pai ter invadido o lar do amigo. Evelina queria rever o pai, porém um amigo lhe aconselhava maior preparo. Não estava no momento propício. Como poderiam planejar o auxílio com base na reencarnação? Então, o Desidério não estava preparado para nenhum momento ali, ele estava muito desequilibrado. E como ela também estava mexida com o que tinha acontecido, não era o melhor momento. Túlio entre Caio e Celina, de um lado, e a aproximação de Amâncio e Desidério do outro. Então, estava uma situação difícil naquele momento. E aí eles vão no Ribas, né? Marcaram a entrevista com o Ribas e ouviram conselhos de que o auxílio lhe seria obrigação. Então, era difícil acompanhar toda aquela situação? Era, mas era o trabalho que eles tinham que fazer. Todos estavam interligados e os que amam deveriam seguir à frente, traçando o caminho a seus irmãos. Então, da mesma forma, dos casais, né, que foi falado anteriormente, quando você está encarnado e o outro desencarnado ou vice-versa, um auxiliando o outro. E era nesse momento que eles iam fazer esse trabalho, tanto a Evelina como o Ernesto. E aí, vamos lá. O resuminho da história. Então, Desidério era casado com Brígida e tinha a Evelina como filha. E aí, Amâncio assassinou Desidério e casou com a Brígida. E aí, Amâncio mata Desidério para ficar com a Brígida. Ernesto, casado com Elisa, tem a filha Vera. Desidério e Elisa num processo obsessivo. Ernesto mata Desidério por ciúmes de Elisa e não acerta o tiro. Isso na cabeça de Ernesto, né? Caio e Evelina são um casal. Aí, depois do desencarne de Evelina, Caio fica com Vera. Caio mata Túlio por ciúme de Evelina. Né? Então, a Evelina ainda sabia disso, e a Vera, que era a filha do Ernesto, né? Estava nessa confusão também toda. Evelina transpôs os portais da antiga residência da fazenda. Dona Brígida sentiu-lhe a presença em forma de saudade e comentou o fato com Amâncio. Quando a gente lê assim esse momento em que a mãe sente a presença da filha, quantas situações acontecem com a gente, né? Que às vezes você está assim tranquila, sem pensar, e depois de repente vem o pensamento de um parente desencarnado, de uma mãe, de um pai, de um avô, de um parente próximo, né? De repente eles não podem estar próximos, nos induzindo, nos intuindo, nos orientando? Pode ser. Ernesto, por sua vez, tateando a fronte de Amâncio, identificou as cenas do assassino. Reconhecia agora como administrador exemplar daquela propriedade e das famílias que lá trabalhavam. Então, Ernesto, vendo o Amâncio, né, conseguindo ler a mente do Amâncio, viu que ele era uma boa pessoa na questão em relação à mulher, à filha e à própria administração das famílias da fazenda, né? Evelina entabulou conversa mental com sua mãe, convidando a receber Desidério naquele lar. Dedicariam àquele menino muito amor
e passariam a ele a continuidade daquele trabalho na fazenda. Então, olha aqui o trabalho da Evelina e do Ernesto já entrando em ação, intuindo a mãe para receber, para adotarem uma criança, para receberem esse espírito que deveria ser reconstruído novamente, com uma base mais amorosa, resgatando toda aquela situação dolorosa. Evelina permaneceria com o seu trabalho junto a Túlio. Ernesto visitaria diariamente o plano físico, colaborando em benefício de Desidério e Elisa. Então, o trabalho forte continua. Elisa é internada em sanatório e adquire trombose cerebral. Então, todo aquele desequilíbrio, aquela obsessão, estavam danificando também o corpo físico dela. Caio passa a administrar suas propriedades, vendendo seu patrimônio, o que provoca a exaltação de Ernesto. Como, né? Aquilo tudo que era da mulher estava passando, né? E a mulher estava perdendo aquilo tudo, pela ganância do Caio. Ribas o segurou, informando que tal situação faz parte do plano geral que reforçaria o consórcio de Caio e Celina. Então, através do casamento de Caio e Celina, iria dar continuidade no plano que já estava sendo elaborado, o plano espiritual, para a volta desses espíritos resgatarem essa situação, criando campo propício para o reencarne de Túlio como filho de ambos. Caio, que retiraria a vida de Túlio, irá retornar à vida, através do próprio Caio. Elisa, por sua vez, após seu desencarne, seria também preparada para aportar como filha do casal em futuro próximo. Ou seja, tanto Túlio como Elisa seriam acolhidos no lar de Caio, que poderia ter a oportunidade de fazer esse resgate através do amor paternal do Caio e da Elisa também, do Túlio e da Elisa. Posso fazer uma observação? Pode. Posso fazer? Então, eu achei interessante que tudo que o Caio, né, ele quis, né, mesquinho, né, conseguiu roubar das pessoas, né, ele acabou devolvendo para elas mesmas, de acordo com o plano espiritual. Não adiantou nada ele ter roubado, se depois, no futuro, quem ia receber tudo que ele fez são os próprios que ele tinha enganado. Ia ter a oportunidade também, pela espiritualidade, de poder resgatar, né? Uhum. A gente só não sabe, né, quais serão as consequências desses atos, né, Luzia? Acredito que deve ter. Ah, sim, com certeza. Paula? Não, é que eu já fiquei com essa dúvida quando eu li, assim. Eles reencarnaram muito rapidamente, né? Porque a gente imagina que demora um pouco mais para reencarnar, né? Mas, no caso, os dois reencarnaram em menos de 5 anos, não é isso? Não lembro exatamente qual era o período, mas eles foram para o plano espiritual, tanto o Desidério como eles Elisa. Eles passaram um tempo na erraticidade, tanto Túlio, quanto Elisa, quanto Desidério. É que, tanto no filme quanto no livro, eles não falam isso, mas eles ficaram um bom tempo lá até terem condições de reencarnar. O que reencarnou primeiro foi o Túlio, porque o caso dele era o mais grave, e ele era o mais resistente a isso. Então, você vê que até o próprio Desidério era um pouco mais maleável do que o Túlio. Então, o caso mais difícil, que reencarnou mais rápido, foi o Túlio. Mas, de qualquer forma, a mãe depois nasceu da filha, né? Exatamente. Ou seja, não demorou muito na erraticidade, daria tempo, né? Isso me chamou um pouco a atenção, porque sempre escuta que na erraticidade o tempo é diferente e tal, mas diferente. A gente fala assim, então morreu alguém na família, aí a pessoa está grávida, fala, então vem vindo seu avô aí fala, não, é muito cedo para ele reencarnar e tal, mas nesse caso é isso mesmo, né? No caso, a mãe vai nascer no útero da filha. No caso da Elisa, sim, porque a única pessoa que poderia continuar amparando seria a própria filha, né? Então foi depende do caso, né? Ela tinha que reencarnar rápido. Exato, a espiritualidade sabe o que faz. Não, porque ela tinha que pegar a filha em idade ainda de poder procriar, de né? poder ser mãe, exato, exatamente.
Obrigada. Nada. Tem mais gente que quer falar? Que tinha uma pessoa de mão levantada ou já foi? Era eu, a minha mão está levantada. Mas a pergunta, a Paula foi esclarecida na resposta, na pergunta da Paula, né? A minha dúvida também era essa, o tempo que uma pessoa leva para desencarnar, né? Eu perdi meu pai há 30 anos, um exemplo. Será que ele já desencarnou? Será que ele está esperando? A gente nunca vai saber isso. É difícil, né? Sim. Uma dúvida, né? A gente tem essa curiosidade, né? Mas é uma curiosidade, né? De repente não vai trazer nenhum benefício para nós, na verdade, né? Não vai ter um intuito, né? Então, né? A gente só gostaria de saber, mas não teria um grande objetivo, né? A própria Eveline e Ernesto vão demorar bem mais, né? Porque numa conversa, aquele mentor fala, não, eu preciso de vocês aqui bastante tempo, né? Isso, depende do... que eles não ficar lá. Então, não tinha a necessidade de reencarnar tão rápido como o Túlio e a mãe da menina, que eu esqueci o nome. Cada espírito tem um histórico, né, gente? Então, quem sabe o tempo que a gente tem que reencarnar é só Deus e a espiritualidade. Nenhum de nós tem como prever isso, porque cada um de nós é um mundo, cada um de nós tem um histórico, e para cada um de nós, dependendo do que fizemos ou deixamos de fazer, a prova pode mudar. Então, tudo isso é engendrado pela espiritualidade. Obrigada. E, na realidade, eu vejo como uma reencarnação compulsória, quer dizer, eles não tiveram opção. Sim, né? Isso mesmo. Eles tiveram que reencarnar. Então, não era uma decisão que competia a eles. Isso. Exato. E eu imagino que a espiritualidade viu a logística da situação, né? O Amâncio estava precisando receber o Desidério, porque o Amâncio tinha matado o Desidério. O Desidério com aquele ódio do Amâncio. Então, o Amâncio já estava encarnado. Né? Vamos aproveitar. E o Amâncio estava ficando velho. Exato. O Caio tinha que casar com a Celina para poder receber. O Caio tinha que receber o Túlio, né? Porque tinha matado o Túlio, então tinha que receber. Então, aproveitou a logística dos encarnados terem que resgatar e aproveitou, né? Mas ele sempre aproveita. E, na realidade, é uma bênção isso, né? Porque ele teve a oportunidade de, mais rápido, resgatar alguma coisa que ele tinha de débito, né? Sim. Sem arrastar isso por longo tempo. Exatamente. O Túlio teve a maior sorte, né? Porque ele poderia ficar... O André Luiz, que ficou 7 anos lá, o Túlio foi resgatado até que rápido, né? E depois ele se recusava a entender, aí falaram, não quer entender? Então reencarna de novo. É como se fosse, sei lá, um brinde, né? Que ele levou de reencarnar de novo. Ele poderia ter ficado mais tempo no umbral, né? Enfim. Então, ele só ia aprender de novo se ele reencarnasse, né, gente? Porque é na Terra que a gente aprende de verdade as coisas. Então, no caso do Túlio, especificamente, era urgente o reencarne dele. Que ele ficando lá na espiritualidade, ele só estava oferecendo resistência ao aprendizado. Ele estava recebendo auxílio, mas ele não estava aceitando. Então, por isso, ele foi resgatado como uma oportunidade. A oportunidade foi lhe dada. Ele não aproveitou a oportunidade, tinha que reencarnar. Então, não teve... foram oferecidas as oportunidades para ele ficar fazendo o resgate na própria erraticidade, né? Ou seja, o resgate não, a melhora dele, né? O aprendizado, né? O aprendizado. Mas ele não queria, né? Não. Ele queria causar, né? Vamos combinar. Ele queria causar. Ele queria causar. Não, ele piorou, né? Quando ele foi já veio todo trabalhado na causa, né? Ele virou mulherengo, né? Que ele nem era aqui quando ele estava na... Então, menina, pois então. Olha como a gente é engraçadinho. Viviane, fala. Então, aí, com essa reencarnação, me surgiu uma dúvida aqui. Porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, a pessoa veio não se dá com o pai, não se dá com a mãe, será que fez alguma... Isso poderia acontecer no caso do Túlio, será? Ou ele é o que acontece.
Ou ele veio para fazer sofrer o pai, é isso? A gente não sabe, ou veio para ser amado, né? O objetivo é transformar uma relação de ódio, vamos dizer assim, em amor pela questão de ser um filho, né? Mas ele ia trazer ainda na lembrança esse sentimento. Então, poderia ser que no primeiro momento, a gente não sabe depois a continuação dessa história, mas poderia surgir alguns atritos, até pelo que o Desidério estava trazendo, né? Mas o grande objetivo era o sentimento maior que o casal ia dar para os filhos, né? Então, quem assistiu o filme deve lembrar que tem um momento no parque que está a Celina, o Caio, isso, e o menino, o Túlio, que é o menino, né? Quando o pai chega para brincar com ele, se afasta, se esquiva do pai, né? Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu porque o livro não retrata, mas é um caso provável dessa resistência, sim. Sim, E que ia dar muito mais trabalho para o Caio para conseguir reverter, né? Que isso seria o trabalho do Caio, né? E o mais incrível desse caso todo, que é o que mais me impressiona no que a espiritualidade faz por nós, foi o fato de fazer o Caio devolver todos os bens de quem ele tomou para o Túlio e para a Elisa, né? Exato. Fantástico. Isso mostra que é a lei do retorno, né, gente? Sim, ação e reação. Ação e reação. Isso também foi Aí eu lembro daquela historinha do Chico, né? Lá que ele fala daquele contador, né? O Haroldo conta isso, que teve o escritório todo depredado, tal, e o Chico acolhe, aninha ele, tal, mas depois diz assim, como é bom devolver, né, filho? Então aí também, né? Quem sabe o Caio aproveita a oportunidade. Ele dizia sempre assim: se não ficou com você, é porque não era para você. Seu, não era seu. Não lhe pertencia. Exato. Mas tem um detalhe também, né? Antes do Ribas encarnar, ele não soube com quem ele ia, né? No caso, a Evelina não contou, ele queria saber quem eram os pais, e ela não falou que não poderia revelar, porque senão ele não ia querer ser o filho do Caio, né? Sim, ele só encontra com a mãe de leve, né? Isso. Eu vou falar aqui isso. Deixa eu dar uma caminhada mais rápido aqui, para depois a gente parar para poder conversar. Ribas concluiu que, ao invés de condenar Caio, Ernesto deveria interceder aos amigos espirituais. Toma hoje por empréstimo o que Ernesto deixou para a esposa e filha, para em seguida devolver para elas mesmas de forma ampliada. Foi o que o Paulo comentou. Quando a Evelina, Ribas informa que sua iniciativa junto à mãe foi aprovada, Amâncio assassinou Desidério e responderá pela falta. Porém, todas as famílias que dependem de sua boa administração têm rogado ao plano maior bênçãos que atenuem seus débitos. Após seu desencarne, restituirá a Desidério o patrimônio multiplicado e receberá tratamento adequado na colônia espiritual. Amâncio, ele estava com o débito dele também. Ele não ia passar ileso, né? Mas ele estava melhorando a sua situação pelas benécias que ele estava fazendo. Como a próxima etapa do plano, todos seriam convocados a aproximar os lares de Caio e de Amâncio, para que no futuro Desidério e Elisa, reencarnados, se consorciassem. Quanto à mãe de Evelina, apesar de ter desposado Desidério, estava mais ligada afetivamente a Amâncio e deveria acompanhá-lo em outras vidas. Então, a Brígida ia continuar com Amâncio. Quanto a Ernesto e Evelina, Ribas adiantava que deveriam ser os guias espirituais coordenadores de todas essas ações. Então, eles iam acompanhar, desde os reajustes iniciais de Túlio e Desidério, até o reequilíbrio final de todo o grupo com bases no amor. Olha só que trabalho maravilhoso, gente. Seria um trabalho para, no mínimo, 30 anos, e que um deveria servir de escora para o outro.
Depois de 26 dias de serviço, notou a visita de Caio, que vinha colher impressões sobre Elisa para informar a noiva. Elisa manifestou o desejo de rever a filha e regressar ao lar. Caio contrapôs com veemência, provocando-lhe até o desequilíbrio sob o comando de Desidério, seu obsessor. Auxiliares retiraram-na aos gritos de volta ao quarto. Então, ela estava muito doente e ainda com essa carga de desequilíbrio. Desidério, a seu turno, cheio de revolta, foi contido por Ernesto. Ernesto, verificando quanto ele amava Elisa, pedia-lhe tranquilidade, reconhecendo sua culpa no processo. Então, explicou que ele prejudicava mais a Elisa. Abatido, desfez-se em pranto. Então, já começou a amansar o coração do Desidério. Ernesto tentava convencê-lo a quebrar aquela cadeia de ódio que os fazia sofrer, porque era um sofrimento o Desidério daquele jeito. Explica que Elisa em breve seria requisitada pela espiritualidade, como acontecera com sua filha. Celina e Caio chegaram rapidamente e constataram do médico que nada mais poderia ser feito senão aguardar o desencarne. Auxiliares espirituais formavam cadeias para facilitar a passagem. Após horas de agonia, percebia-se Elisa algemada ao corpo e com Desidério inflamado de ódio, com a destra em sua fronte, pedindo o desligamento que, por fim, ocorreu. Olha que importante as preces, quando alguém está acamado, a gente está sabendo que está no processo de desencarne, como é importante a gente fazer orações para fazer a pessoa se equilibrar. Tanto o acamado, como as pessoas que estão em volta e os espíritos que estão acompanhando. Ernesto e Evelina fazem parte da caravana chefiada por Plotino e tinham por missão libertá-la do corpo. O Desidério gostava demais da Elisa, mas ele estava fazendo bem a ela? Não. Plotino adentrou a residência, desacompanhado por um primeiro contato, mas não obteve sucesso diante da inconformação de Desidério. Desidério estava ali do lado, não soltava de jeito nenhum. Vamos ver a enquete, a última. Quem conseguiu ajudar Elisa a se desligar de seu corpo físico? Os médicos, Evelina, Caio, Túlio, Desidério e Ernesto. Quem conseguiu ajudar Elisa a se desligar de seu corpo físico? Quem estava prendendo ela, a gente sabe. Mas quem ajudou a ela a se desvincular do Desidério, né? Vamos lá, gente, respondendo para 12, 13. Respondido. Beleza. Vou encerrar aqui, compartilhar resultado. Então, aqui, 11 colocaram que foi Evelina. 9 colocaram que foi Ernesto. Vamos lá aqui, então, ver. Somente Evelina poderia quebrar aquela cadeia de ódio. Então, Ernesto estava tentando ajudar Desidério, só que Ernesto não estava conseguindo. Tinha que vir a filha para falar com ele. A equipe, através de preces, sustenta aquela tarefa e Desidério reconhece a filha. A doce voz de Evelina fez Desidério estancar, caindo de joelho a seus pés. Olha lá o Desidério, aqui, ó, o Desidério segurando a mão da Elisa. Aí ele encontra a filha. Após o choque, se mostra como derrotado, acusando como criminosos os causadores de sua derrota, Amâncio, Ernesto e Caio. Evelina argumenta com ternura, justificando caso a caso.
Amâncio, apesar de tudo, fora para ela um bom pai. Então, aí é que ela comenta, foi bom eu ter ido para a escola, internato, foi bom o Amâncio como educador, como meu pai, como acompanhando a minha caminhada. Ernesto foi devotado amigo que a sustentou na vida espiritual. Caio, aí ela fala que o Ernesto ajudou no processo da vida espiritual. E Caio ajudou a entender a vida com mais segurança. Então, todos deram um ponto positivo na caminhada da Evelina. Solicita que os perdoe, pois agora são carentes de atenção. Eles argumentavam que o tempo seria um aliado e que os que hoje odiamos nos serão preciosos amigos e protetores no futuro. A gente percebe aqui que a Evelina ela já está com uma luz, né? Que ela já está iluminada, que ela já deu uma evoluída. Desidério negava com as forças minadas pelas lágrimas quando Evelina, de mãos sobre a cabeça do pai, orou. Olha a oração, a força da oração. Desidério, tangindo por energias recônditas, defere doloroso gemido e larga a mão da morta. Aí sim, através da prece, de todo esse amor que ela estava dedicando ao Desidério, ele consegue soltar a mão da Elisa. Amou sua faga de encontrar o peito, enquanto técnicos desencarnados desembaraçavam Elisa de seu corpo. Desidério, semi-inconsciente, é socorrido por ambulância, ou seja, aí ele é resgatado e levado para aquela colônia. Vou seguir aqui, gente, que está terminando. Ernesto e Evelina, então Caio pensa em casar-se com Celina. Ernesto e Evelina retornam no trabalho de amparo de Celina e o reajuste de Caio, que ainda tinha essa novela aí para resolver. Caio refletia sobre os últimos acontecimentos, mas não conseguia alejar do pensamento aquele ato de loucura do assassinato do colega Túlio. Então, a consciência estava lhe cobrando. Não podia perceber que Evelina, em espírito, estava rente a ele, procurando acordá-lo para a verdade. Olha a intuição no plano espiritual que ele estava tendo. Registrou, então, com os ouvidos da alma, a advertência de Evelina. Então, como ele estava reflexivo, conseguiu escutar melhor as intuições de Evelina. Caio, o que fazes da vida? É tempo de legalizar sua situação com Celina. Caio relutava com a ideia de compromisso. Considerava que Celina não era bem vista em seu círculo. A cada argumento, Evelina contrapunha um outro cheio de significação. Quem era ele cheio de débitos para julgar? Ademais, sua madureza já reclamava a dedicação de alguém? Gente, nesse momento aqui, quantas vezes a gente percebe que a gente mantém um diálogo com a nossa cabeça? E muitas vezes a gente acha que esse diálogo é nosso, né? E às vezes a gente não percebe que tem essa presença do nosso mentor, ou do nosso espírito amigo, ou de um parente que vem nos auxiliar nessa dinâmica reflexiva. Como é importante, às vezes, a gente parar, pensar, se acalmar, para conseguir se conectar com a espiritualidade. Ademais, sua madureza já reclamava a dedicação de alguém. Os pensamentos de otimismo insistentes de Evelina foram suficientes para a sua renovação interior. Aproxima-se de Celina, ampara e comunica seu propósito de casamento. Ou seja, ele aproveitou toda aquela intuição e tomou atitude. O matrimônio de Caio e Celina deram um novo alento ao trabalho de Ernesto e Evelina. Então, mais um passo no trabalho deles, né? Túlio melhorava a ponto de se matricular voluntariamente no Instituto de Serviço para a Reencarnação. Então, ou seja, não estava 100%, mas ele já tinha dado um passo, então já estava conseguindo ser direcionado para esse serviço de reencarnação. Certa noite, na ausência de Caio, do lar terrestre, Túlio conheceu e simpatizou-se com sua futura mãe, Celina. Porém, não seria conveniente ao processo que ele estabelecesse contato com aquele que seria seu pai, que é o Caio, né? Então, naquele instituto, foi-lhe proporcionado o momento em que ele conheceu a mãe, mas não Caio, para não desequilibrar. Já que ele ainda estava tão desequilibrado, se ele conhecesse o Caio, falava, mas não quero desencarnar de jeito nenhum, né? Então, para evitar essa situação,
deram um alento para ele conhecer a Celina. E aí se ligar à mãe, já no plano espiritual. Desdobravam esforços para assegurar um renascimento tranquilo a Túlio. Então, ele precisava que a mãe também recebesse com tranquilidade e ele tivesse uma gravidez tranquila também. Era um espírito endividado que requisitava cuidado especial, de forma a afastarem a possibilidade de aborto. Então, olha só, esse planejamento desde antes da gravidez, para não ter problema nenhum. Túlio finalmente renasce. Era preciso agora cuidar para que o retorno de Desidério se desse próximo à fazenda de Amâncio e Brígida, que o acolheriam na atual situação, com valioso ganho de tempo. Eu achei linda essa parte. Nossa, eu também, eu ia falar isso. Me emocionou muito a forma como tudo aconteceu. Apesar de ter melhorado, Desidério ainda exigia e se queixava. Era imperioso não lhe detalhar ainda o plano de reencarne. Então, ele não sabia como é que ia seguir a sua reencarnação. Um ano do desencarne de Elisa e com Túlio, reencarnado há 2 meses, Desidério se convence a regressar pacificamente, contanto que antes pudesse rever Elisa. Então, ele queria ver ainda no plano espiritual a Elisa. Elisa solicita a Evelina a matrícula em educandário para estudo dos problemas da alma. Elisa também conseguiu dar uma equilibrada e começar a estudar lá. Foi informada que partiria daí a 3 anos para encontrar-se com Desidério. Desidério devia adorar a Elisa, né? Ribas, com certeza. Ribas, então, convida Ernesto e Evelina a conhecerem o humilde obreiro, aquele instituto que reencarnada como Mariana, e morando em casebre nas vizinhanças da fazenda de Amâncio, aceitaria receber Desidério como filho. Então, gente, a Mariana entra aqui, a Mariana não tinha ligação nenhuma com esse processo obsessivo entre esses personagens. Ela entra como auxiliadora nesse processo. Então, ela estava auxiliando nesse processo, ela se colocou à disposição. Nós temos que nos colocar sempre à disposição para servir para a espiritualidade. Isso me deixou muito claro, né? Então, que a gente sempre se coloque à disposição para servir como instrumento para auxiliar em todos esses processos reencarnatórios. Evelina pôs-se, então, a inspirar Brígida sobre a necessidade de um filho adotivo. 4 meses depois, Mariana, grávida, aportava naquela residência, conduzida espiritualmente por Evelina e procurando trabalho. Movida de compaixão, Brígida lhe deu algum dinheiro e prometeu-lhe visitá-la. Após a visita, o casal condoído providencia a transferência daquela família para a fazenda. O marido desencarna e Mariana adoece. Então, na verdade, os dois servindo como instrumento, né? A Mariana e o marido. É transferida para a própria casa de Brígida, onde dá luz e, não resistindo, desencarna 5 dias depois. Desidério foi acolhido naquele lar. Algum tempo depois, de volta à colônia espiritual e remoçados, Ernesto e Evelina são recebidos em festa. Amigos lhe atiravam flores, Ribas saúda os dois e profere comovida prece, enquanto caíam sobre suas cabeças pequenas pétalas. Tinham encaminhado com sucesso seus compromissos. Vou interromper aqui, porque finalizamos. Faltou falar, né, que o Ernesto e a Evelina acabaram se casando, né? Isso, Eles foram lá falar com o Ribas, né? Falei, e aí, Ribas? Pode rolar? Pode rolar, Ribas? Ele ficou mais novo, né? Ele ficou mais novo.
E aí deu certo, né? Deles continuarem. Porque eles já tinham muito trabalho ainda a fazer, né? Tinham 30 anos, era um casamento já, gente. Aquele trabalho já era um casamento, né? Ô, Luzia, eu só queria comentar uma coisinha que me chamou a atenção nas tuas perguntas, né? Quando você perguntou a questão do obsessor, e eu fui procurar no Evangelho, não aparece a palavra obsessor, né? Aparece todo o sentido do que é o obsessor, né? Como acontece. E não, eu não satisfeita, fui pegar, e eu achei, quer dizer, mas aí não era adequado para a nossa aula, no livro dos médiuns. Sim. Que aí tem uma parte enorme que fala sobre obsessor, eu li tudo, mas não era o caso, porque não é o assunto da nossa aula, não tinha sentido. Mas me causou estranheza, não aparecia a palavra obsessor em lugar nenhum, porque eu procurei muito, eu pesquisei muito, e não achava. A gente tem que aprender devagar, Rosamélia. Pois é, né? E eu quis passar o carro, a carroça na frente do boi, né? Xereta. Curiosa, abelhuda. Não, é sério isso. Esse tema obsessão é um tema difícil, é um tema duro da gente entender, da gente aprender, até porque, em muitos casos, a gente se vê como obsessor, né? Sim, com certeza. É um trabalho que tem que ser... A gente tem que entender outras coisas primeiro para depois estudar a obsessão. Para ficar mais suave, né? Exato. Né? Quer dizer, quando você lê o livro dos médiuns, é claro, quando ele fala de obsessor, e aí usa o termo obsessor e tudo mais, né? Mas me causou assim, eu procurava obsessor, eu queria ver se encontrava isso, mas não, fala de uma forma... Né? É a influência dos espíritos, né? A influência dos espíritos, né? A influência espiritual, energia, enfim, alguma coisa de uma forma muito mais branda e muito mais suave, né? Enfim. Mas o meu grande objetivo, vocês já tinham lido o livro, vocês sabiam responder rapidamente as questões, mas eu pontuei a questão da pesquisa, porque a gente tem que fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente está com alguma dificuldade, ai, meu Deus, que raiva dessa pessoa, não sei o quê. Procura no livro Amar os Inimigos. Aí você vai achar... Tá difícil, hein? Tá difícil. Mas é necessário. Ô, Soninha, nós vamos arder do mármore do inferno. Eu tenho certeza. Então, o objetivo da questão de vocês pesquisarem foi justamente isso, da gente fazer isso no dia a dia da gente, né? Nas nossas necessidades. Se você está aflito, abre ao acaso, que vai vir uma mensagem. De repente, não só no livro dos Espíritos, mas naqueles livros de harmonização, a mensagem vem para a gente, sabe? Sim. Então, é legal que a gente tenha esses livros da codificação no dia a dia da gente, nas pesquisas pessoais, das necessidades pessoais da nossa caminhada. Posso dar um spoiler, Pro? Total! Não se acostumando, porque no mediúnico, no aprendizes, em filosofia, vocês vão ter que fazer muita pesquisa. Comecem de já a fazer essas pesquisas, porque o estudo baseado em filosofia, vocês não vão fazer mais prova, por exemplo. Mas a quantidade de trabalhos e pesquisa que a gente tem que fazer é muito grande. O mediúnico também, para responder os questionários. Aprendizes do Evangelho tem muita pesquisa. Então, façam, porque vocês não vão se arrepender, vão se aprofundar. Eu gostei muito de ler resposta. Pode ser que algum questionário ainda meu ainda possa vir umas 2 questõezinhas em vez daquele questionário de múltipla escolha. Olha, teve gente que colocou o caderno todo decoradinho, letras coloridas. Eu gosto muito de letras coloridas. Amei, vamos fazer fofoca, Luzia. Vamos fazer fofoca, Luzia. Caderninhos coloridos, desenhinhos, gostei muito. Me senti a professora, né? Aqui, ó. Nossa, amei, gente. Muito bom. Então, foi muito legal. Eu curti foi muito bom. A gente ficou orgulhosa dessa turma. Que legal.
E bom, pior se vocês dissessem que ficaram decepcionadas. Aí, Aí nós íamos ficar tristes. Somos o máximo, Rosa. É isso aí. Perfeito. É isso mesmo. Se a resposta estiver errada, já vem um pontinho ali. Somos. Não, não tem resposta errada. Não tem resposta errada. Eu costumo dizer que eu sou a melhor pessoa que eu conheço. Essa é a melhor turma que existe. Fazer o quê, né? Sem comentários. Como diz Sem falar na nossa atuação internacional da Leimar. Pois é. Não é todo mundo que tem essa coisa, né? Não, filha, a gente é muito importante. Demais. Beleza. A Yara diz isso para todas. Hein, Yara? Ela diz isso para todas. Por que me toma, Cida? Por que eu só tenho vocês de turma. Volúvel. Não falo, não. O ano passado eu sofri muito quando eu tive que reprovar um aluno. Foi muito difícil para mim. As turmas são diferentes. São diferentes. Então, vocês são uma boa turma mesmo para a gente trabalhar, para conviver. É muito legal para os trabalhos. Tem sido muito bom. Legal. Que bom. Bom. Eu não sou dessas, viu, Cida? Eu não sou dessas, tá? Eu não sou dessas, é ótimo. Vamos lá, encerrando a nossa aula. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Pode fazer. Se programar, qual será o próximo livro? Obreiros da Vida Eterna, né? Obreiros da Vida Eterna? Acho que eu tenho aqui em casa. Esse livrinho, as letrinhas dele é tão pequenininha que eu estou ficando doida para ler aquilo ali. Vai ser mais fim do ano? Como é que vai ser? Eu gosto de todos os livros, mas Obreiros me marcou bastante. Ah, tá. Eu acho que eu tenho aqui em casa. Essa coleção aqui, todos são com letra ótima. Tá. Obreiros me marcou bastante. Vai ser um livro de muita informação. Uhum. E desmistifica o desencarne. Desmistifica o desencarne. Ô, Yara, só rapidinho, sem querer atrapalhar o final da nossa aula, eu comprei a Bíblia. Ah, é? Né? Eu comprei, e no dia que nós comentamos, alguém falou que estava 85. Nossa, eu paguei R$45 na Amazon. Mas eu comprei de capa dura. Capa dura. Nossa, a capa é dura, só que as folhas são finíssimas. Finíssimas. As folhas são transparentes. É isso mesmo. As folhas são assim mesmo, Mas eu peguei uma oferta maravilhosa, né? Porque eu paguei 45. Pesquisa. Pegou mesmo. Olha, a gente pesquisa também na estante virtual. Eu tenho comprado livros novos, quer dizer, eles são usados, mas você tem como pesquisar na estante virtual o estado que o livro está. E eu tenho comprado livros usados em excelente condição. Eu também já comprei. Também já comprei vários. É um bom lugar. É um bom lugar para se comprar. Então, temos que pesquisar. Eu só estou comentando porque eu achei o preço tão bom. Não sei se ainda você falar, claro. Tem que falar. Não sei mesmo. ainda se essa oferta se mantém, mas eu paguei quando a minha eu ganhei do meu marido, porque ele comprou para fazer Aprendizes do Evangelho e não quis fazer. Aí ele falou: você vai usar muito mais do que eu. E eu, de fato, uso mesmo até nas aulas, né? Eu uso muito. E ele deu para mim. Mas quando eu fui para comprar, já estava R$60 na época. Então, não é um livro barato. Eu peguei uma oferta muito boa. Quando vocês falaram o preço, eu falei, gente, é a hora de comprar, né? Porque está 45. Exato. Fez muito bem. Eu comprei. Porque é uma coisa útil, né? E eu já estou lendo. Sim. Já estou lendo nela. Eu uso muito a minha. Uso mesmo. Então, e falar em leitura, a partir da semana que vem começa O Céu e o Inferno, tá? O livro. Tá. Eu tenho. Eu tenho também. Esse aqui, ó. Ó que bonitinho que ele é, ó. Essa é a capa do meu, né? Não sei. O meu também é a assim. minha capa é mais antiga. A minha é outra capa. Diferente, azul.
Nesse livro contém ensinamentos importantíssimos. Nossa, quem puder e tiver tempo, pode ler o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Ótimo. Foi bom ter falado. O início, vai ser a aula, né? O capítulo 1, futuro e o nada, preocupação com a morte e o céu. Tá? Porque, logicamente, eu tenho que fazer um resumo que não vai dar, né? Eu ia falar, porque ele é um livro bastante extenso, né? Mas vai ser bom, vai dar para a gente conversar bastante. A Elaine está cheia de lição de casa aí, ela está pegando todas as vibrações. Eu estou vendo aqui, um monte de gente aqui. Eu estou anotando aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer a prova semana que vem. Vocês me explicam o que vai acontecer na hora? Me orientam? Sim, senhora. Falaremos com a senhora depois. Você pode ficar mais um pouquinho, depois Paula, de agora? depois de terminar? Se você puder, quando terminar a aula, ficar com a gente um pouquinho, a gente já te fala. Posso. Tá. Beleza. Tá bico, viu, Paula? Eu fiz a prova. Pode mandar que eu já faço, já. Não, é que a gente tem que fazer antes, né? Ó, tá fácil demais, tá? Tranquila, viu? Não precisa ficar nervosa, não. E a prova depois dessas 2 aulas que nós tivemos, fica bem mais fácil, né? Também. Mas só que ela vai ter que escrever 10 questões, né? Vai ter que escrever. 10? Caramba! Mas olha, é bico, viu? Falando. Aí depois você vai falar, nossa, a Luzia não mente. Mas 10 quantas laudas? Assim, é para escrever redações não, são respostas objetivas. Quantas laudas foi ótimo, viu? Não, vai dar tudo. Elaine, conseguiu? Consegui. Beleza. Então, vamos lá. Então... Desculpa se faltou algum, tá, gente? Que eu anotei todos aqui. Se faltou algum, se faltou algum, vocês que estão ouvindo, fiquem atentos. Quando ela terminar de falar o último nome, vocês abram o microfone e falem o nome. Né? Porque pelo menos eu tentei anotar todos aqui, porque tem bastante. Sim, senhora. Pode começar? Deixa eu fazer primeiro uma inicial e depois eu te passo a bola. Tá bom. Então, ensinamentos elevados a Deus e a Jesus. Grato pela possibilidade desse ensinamento, desse livro, que tanto nos ensina, que tanto nos dá de exemplo, que tanto pode fazer a transformação na nossa vida através das nossas atitudes, de nos colocarmos a serviço da espiritualidade, a serviço da seara de Jesus, para que possamos sempre melhorarmos, sempre aproveitando essa encarnação da melhor maneira, tomando conta do nosso corpo físico, tomando conta dos nossos pensamentos e melhorando a cada dia, tanto a nós mesmos, quanto aos nossos parentes, amigos, familiares, em todos os ambientes em que nós convivemos, através dos nossos exemplos de restabelecimento do nosso equilíbrio espiritual e moral. Agradecendo pela oportunidade, agradecendo pela presença desses alunos tão queridos, tão especiais, e envolvendo com muito carinho a Elaine, que fará as vibrações, e a Fabiane, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E sendo toda envolvida com todo esse amor e carinho que recebemos, com essa luz que nosso Senhor Jesus Cristo nos projetou, vamos até a vibrar pelo nosso país, de ter mais paz, mais harmonia em todos os sentidos, vibrando pelo mundo onde há guerras e para que venha a ter paz, e também vibrando para todas as nossas casas, para se ter saúde, ser iluminados, e vibrando agora por todas essas pessoas necessitadas, tanto de saúde como o que deseja. Irene Feres Sangiliuno, Girair Casparian, Maria Inês Zanaroli Benedito, Lourdes de Oliveira, Maria Mirna Rezende Nunes, Bruna Almeida dos Santos, Wellington Rodrigues dos Santos, Naira de Almeida Silva Rodrigues,
Hacem Fazal Awaki, Márcia Gonçalves Cote, Pedro Rodotá Pinto de Moraes. E que todas essas pessoas sejam iluminadas com a luz de nosso Pai, nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos mais uma vez, nesse momento, elevando o nosso pensamento, numa vibração de amor, de alegria, de paz, agradecendo pela aula de hoje, pelos ensinamentos, que nos possibilitam evoluir cada vez mais o nosso espírito, para que assim possamos, com a graça de Deus, vencer todas as nossas questões. Obrigada, Senhor, por tudo, obrigada às nossas professoras por tudo, aos nossos colegas pelo dia de hoje maravilhoso, pela aula, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, gente.